Em fins do século XVIII, a França estava em voltas com a Revolução. Após os episódios mais sangrentos da revolta, foi necessário mostrar ao povo francês que agora faziam parte de uma nova nação. Esse contexto político explica em grande medida a criação de um dos maiores museus do mundo, se não o maior, que é o Museu do Louvre. A partir de seu conjunto de obras de arte, os franceses poderiam se ver como uma nação. Pelo menos esse foi um dos principais objetivos. E a nossa conversa de hoje é sobre a relação entre cultura, história, valores patrimoniais e museus. O professor Dominique Poulot tem demonstrado em seus estudos como a partir do século XVIII até o início do que ele chama de Era das Nacionalidades, o museu tem um papel central na construção do que nós podemos chamar de patrimônio. Segundo ele, o museu tem a intenção de ser uma espécie de oficina para os historiadores e de espelho para os visitantes que podem ver ali um mundo desaparecido a fim de sentir um desejo de reivindicá-lo. Nessa linha de pensamento, nós podemos chamar atenção para a forte vinculação entre arte e patrimônio. Consequentemente, nesse contexto, ficam em destaque artistas e artesãos que foram reconhecidos e valorizados quando os agentes políticos perceberam que precisavam deles para que o projeto de convencimento de que agora os estados nacionais tinham legitimidade. É a partir daí que monumentos, coleções e o que podemos chamar de obras-primas se tornam vetores desse processo. Todos esses equipamentos patrimoniais têm juntos a intenção de mostrar o que Poulot chama de glória do príncipe e a qualidade da população. Para ele, o patrimônio é o desejo de ilustrar a glória da cidade, o que é, ao meu ver, uma definição bastante clássica, mas que nos serve para pensarmos na chave de compreensão que ele nos apresenta. A gênese dessa discussão estaria entre os séculos 17 e 18, nos antiquários, na valorização de pedras gravadas, nos figurinos e na compreensão do significado desses artefatos. Em um movimento bastante interessante, Poulot argumenta que, assim como a história está para o domínio do antiquado sob o historiador, o patriotismo está para as pesquisas artísticas ou arqueológicas nesse contexto do patrimônio ou da constituição de um pensamento patrimonial, em busca do que ele chama de processo de ressurreição do passado. E não necessariamente estamos falando de um cenário interno do museu, mas podemos pensar numa museografia para além desses espaços fechados que trazem o passado para o presente, garantindo o que nós poderíamos chamar de verdade de uma narrativa inteligível, para usarmos as palavras do professor Dominique Poulot. O que nós queremos apresentar aqui em relação à discussão patrimonial e da própria educação patrimonial inserida na ação dos professores e professoras de história é a capacidade de mostrar aos alunos que o patrimônio é fundamental para os discursos de criação das nações. Logo, para nós, as nações são invenções.
é preciso convencer os cidadãos não só da sua cidadania, mas da existência da própria nação. E então, esse patrimônio, ou a ideia de patrimônio, se coloca fundamental nesse processo, tensionada entre uma certa disputa entre aquilo que é tradição e aquilo que é progresso, ou aquilo que é patrimônio da tradição e aquilo que é patrimonialismo moderno. Outro ponto interessante é pensarmos nos artefatos, nos locais in situ, versus os artefatos desterritorializados, colocados em um local artificial, como os museus. Citando Quincy, Dominique Poulot considera que o verdadeiro patrimônio de uma cidade, como Roma, por exemplo, seria o seu firmamento, e não propriamente as suas galerias e todo o conjunto arqueológico, os acervos e obras-primas que constituem os grandes museus dessas cidades. Então, podemos pensar que esses valores patrimoniais também são invenções, assim como as nações, que surgem em meio a intenções políticas, por vezes arbitrárias. E aqui eu penso que é o ponto importante para nós não perdermos de vista na construção de uma aula que busca pensar como o patrimônio, os artefatos, têm significados políticos, não são imparciais. Outro equipamento extremamente importante nessa discussão é o monumento. Para Dominique Poulot, o monumento é a própria fisionomia da pátria. É aquilo que faz tornar expresso ou expressivo essa intenção. Traz lições de história e de história civilizacional. Portanto, se torna uma fonte para os historiadores. Não está evidente, portanto, deve ser ensinado que o culto a esses monumentos, esse culto moderno, é uma forma de aumentar a consciência de um povo sobre o seu patrimônio. A dimensão da educação patrimonial, nessa perspectiva, também possui intencionalidade, historicidade e uma certa valorização da antiguidade. É preciso capacitar os alunos não a cultuar esses monumentos, mas a nossa posição é fazê-los compreender os objetivos políticos de determinada patrimonialização. Poulot chama atenção para o advento de um individualismo de massa frente a esses conjuntos patrimoniais. É preciso, portanto, discutir sobre os manejos políticos do passado, os usos públicos da história e a reconstrução com base na escolha, esquecimentos seletivos e comemorações voluntaristas. Outro tópico tão importante quanto esse primeiro é o destaque para os museus, que se colocam entre o patrimônio, essa discussão, e também a história em si, que para Dominique Poulot é uma relação bastante paradoxal entre museu e patrimônio. Podemos aqui colocar pelo menos 3 elementos de o que nós poderíamos chamar de consciência do passado, né? O patrimônio, a memória e a história, elementos extremamente importantes para a nossa conversa. O patrimônio in situ, ele é negado e é repetido por uma desterritorialização. Esse é o movimento de constituição do próprio museu e do seu acervo. Museu esse reconhecido
como um laboratório educacional para o autoconhecimento ou a autoconsciência da própria nação, na maioria das vezes, podendo cumprir um trabalho patriótico. O museu teria a intenção de mostrar o que realmente se passou, naturalizando em alguma medida a história, contribuindo para uma certa mitologização desse passado, um simulacro cada vez mais elaborado, especialmente hoje em que nós temos visitas virtuais, por exemplo, que não são menos efetivas nesse processo ao qual nós estamos tratando aqui. Dessa forma, é preciso nós termos no horizonte de que há sim um conflito entre a história dos historiadores e a história dos museus, ou contada pelos museus, presente em seus verbetes, na iluminação desses lugares, nos seus catálogos, em todo o conjunto que compõe esses ambientes. Avançando nessa discussão, podemos identificar museus que pretendem acabar com guerras de memórias, disputas de narrativas, buscando um caminho do meio, se é que nós podemos falar assim. Museus que cumprem certo trabalho de luto, trazendo o passado para o presente ou contribuindo com o que Dominique Poulot chama de enraizamento do passado no presente. Ao que parece, em nossos dias, chegamos a uma composição de um museu relacional ou uma própria museologia relacional que busca negociar essas formas mais tradicionais de um antigo regime dos objetos de memória e suas novas civilidades e atributos, pressionadas, claro, pela sociedade, pelas mudanças da sociedade, mas também mantendo intenções políticas antigas. Esses objetos apresentados nesses ambientes possuem o que Poulot chama de identidades móveis, quando hoje essas interpretações dos visitantes, dos curadores e de todos os personagens envolvidos nesse processo estabelecem significados e leituras, em algumas vezes muito diferentes. O jornalismo patrimonial, se poderíamos chamar assim, contribui nesse sentido de tentar ajustar o sentido do passado a essa consciência do presente. E aqui fazemos um parêntese para pensar um pouco nas várias quebras de paradigmas que temos vivido em nossa sociedade. Então, esse caminho não é tão fácil assim de normalizar as diferenças, enxergar as singularidades, manter ou não monumentos, retirá-los, reposicioná-los. Tudo isso é motivo de discussão para as aulas de história, na medida em que nós estamos trabalhando com essa memória com os nossos alunos, ou pelo menos, na minha concepção, deveríamos enfrentar essas questões. Temos então uma forma de alimentar uma história das emoções e das memórias, e não apenas um repositório, como em algum momento os museus poderiam se apresentar, mas também não deixa de ter essa posição de museu empreendimento canibal, no sentido de que ele é um equipamento do processo histórico que se alimenta desse próprio processo histórico. E aqui, quase nos encaminhando já para o final, a reflexão sugerida por Dominique Poulot nos provoca a pensar
como esse passado é um recurso raro, nas suas palavras, que não está mais disponível à manipulação, mas que poderia impor alguns limites, considerando inclusive a agência dos visitantes, alunos, professores, pesquisadores. A partir da discussão de especialistas como Arjun Appadurai, que apresenta pelo menos 4 dimensões que constituem esse passado, e aqui pensando nesse passado recurso raro. Autoridade, que seria esse acordo de credibilidade, em que todos estamos olhando para aquele lugar, considerando o seu valor. Um segundo passo, que seria da continuidade, quando há compreensão de benefício ou um sentimento de benefício da fonte. Um terceiro passo, a profundidade, fortalecendo o passado. E um quarto passo, a interdependência, que seria o que nós acabamos de falar, um acordo entre essas diferentes versões. Esse museu, portanto, ele aloja o passado nos recursos do presente. Não seria, portanto, a aula de história, em alguma medida, um museu? Quando nós, professores de história, estamos ministrando o conteúdo, não estaríamos também montando uma exposição?